Olá, tudo bem? Um texto recapitula a queda da humanidade após a propagação de um vírus mortal que roubou a capacidade de fala e intelecto da humanidade. Após um período tumultuado de coexistência entre humanos e macacos, os macacos gradualmente evoluíram para seres superiores em comparação com os humanos. Um macaco em particular foi fundamental para a sobrevivência e a ascensão poderosa dos macacos, César. César era amplamente respeitado e reconhecido como líder de todos os clãs de macacos. Apesar de suas lutas com a humanidade, ele acreditava que humanos e macacos podem coexistir, já que ele também foi criado por humanos. Porém, a primeira cena mostra que esse carismático líder dos macacos está morto e seu funeral conta com a presença de uma grande multidão. Seu clã coloca flores em sua cabeça antes que a pilha seja acesa, e os macacos homenageiam seu líder caído. Séculos mais tarde, os macacos formaram clãs separados por todo o país. Um desses clãs foi estabelecido perto das ruínas de Los Angeles e tornou-se notável por formar laços com águias, criando e treinando elas, tornando-se o clã Águia. 3 jovens chimpanzés, Noah, Suna e Anaya, estão atualmente se preparando para a cerimônia de maioridade que envolve a coleta de ovos de águia. Eles saem em busca deles para um ritual de união, já que seu clã treina águias para ajudar nas tarefas. Em um penhasco próximo, os 3 encontram facilmente um ninho de águia com 3 ovos. Porém, a lei do clã determina que pelo menos um ovo seja deixado no ninho para não traumatizar a mãe. Suna e Anaya pegam seus ovos e Noah avista um ninho ainda mais alto no penhasco. Usando táticas engenhosas e sua força, Noah sobe até o ninho mais alto. Lá, ele consegue pegar um ovo antes que a mãe águia o ataque e o faça cair. Felizmente, Noah consegue se segurar na lateral de um prédio antigo para alívio de seus amigos. Depois que os 3 descem, eles voltam para os cavalos que amarraram perto de uma árvore. Mas Noah percebe que seu cobertor está faltando em seu cavalo. De repente, passos podem ser ouvidos nas proximidades e os 3 macacos começam a conversar por meio de linguagem de sinais. Anaya joga uma pedra em um arbusto próximo e alguém sai correndo do local. Os 3 jovens macacos seguem apressadamente a figura misteriosa antes que ela possa fugir. Mas logo eles param quando a figura parece ter desaparecido debaixo de um túnel. O grupo então percebe que o cobertor de Noah está preso em um arbusto próximo à entrada do túnel. Eles avançam lentamente nessa direção, mas Anaya logo sente o cheiro de um humano, conhecido pelos macacos como ecos. Isso os assusta e eles correm de volta para seus cavalos e fogem. Os 3 voltam para sua aldeia, onde Noah cumprimenta sua mãe, Dar. É revelado que Dar foi quem ensinou a linguagem de sinais a ele e a seus amigos. Ela o incentiva a conhecer seu pai, o líder do clã Águia e mestre dos pássaros, Coro. Noah tenta mudar de assunto, inspecionando uma vara de pescar, e fica claro que ele está com medo do pai. No entanto, ele consegue chegar ao aviário do clã, onde Coro está inspecionando os ninhos das águias da aldeia. Inicialmente, Coro conversa com seu filho sobre o ritual que acontecerá no dia seguinte. Mas ele para de repente quando sente um cheiro desconhecido no cobertor de Noah. O macaco-chefe rapidamente percebe que é o cheiro de um eco e pergunta ao filho se ele foi além do vale. Noah, aterrorizado, promete que não e Coro decide deixar passar. Ele avisa o jovem macaco que os ecos só trazem problemas. Coro então pega o cobertor e mostra aos mais velhos do clã, que parecem preocupados com esse acontecimento inesperado. Naquela noite, Noah ouve um barulho e encontra a mesma mulher humana de antes. Para seu horror, ela o empurra no peito e acidentalmente quebra o ovo que ele guardava. Sem o ovo de águia, a cerimônia de união não poderá mais acontecer. Ele então informa seus amigos sobre este incidente. Enquanto Suna e Anaya estão dispostas a adiar seus rituais, Noah se recusa a fazê-lo e sai em busca de outro ovo. No entanto, as coisas tomam um rumo sombrio quando ele encontra o corpo de um macaco. Logo depois, ele se depara com um membro de seu próprio clã, que tem uma faca nas costas. O macaco diz para ele se esconder o que Noah faz. Então, de repente, um grupo de macacos mascarados chega ao local. Eles são um grupo de caça pertencente ao clã costeiro, liderado por um feroz gorila chamado Silva. Um dos membros encontra o cobertor de Noah, que contém cheiro de humano. Então, é revelado que este grupo está procurando pelo humano que Noah viu em sua aldeia. Infelizmente, Silva também encontra o cavalo de Noah e dá um tapa nele para que ele volte correndo e os leve até a aldeia. Quando Noah retorna, ele é saudado por uma visão chocante. A aldeia inteira está em chamas. Os macacos mascarados estão prendendo os membros do clã usando armas estranhas que possuem hastes eletrocutantes em uma das extremidades.
O grande gorila Silva mata brutalmente um dos anciãos da aldeia, gritando o tempo todo por César. Assustado, Noah sobe na torre que tem o aviário no topo, mas Silva o avista de longe e começa a segui-lo. Dentro do aviário, a dupla pai e filho liberta o máximo de águias possível antes que seja tarde demais. Silva chega ao local e bate em Coro sem misericórdia. Noah tenta ajudar, mas é jogado da torre e Coro é morto. De manhã, Noah inconsciente acorda em meio às ruínas de sua casa. Seus piores medos se tornam realidade quando ele encontra o corpo mutilado de seu pai nas proximidades. Com o coração partido, o jovem macaco dá um enterro a Coro e sai para tentar encontrar o resto de seu clã. A águia de Coro aparece e voa para longe, sinalizando para Noah segui-la. O jovem macaco então monta em seu cavalo e vai até o túnel onde viu a garota humana alguns dias atrás. Seu pai o avisou para não ir além do túnel para o Vale das Sombras, mas Noah nota várias pegadas que levam até lá. Ele reúne coragem e finalmente cavalga até o túnel. Ao chegar ao outro lado, encontra ruínas de construções humanas, agora cobertas de plantas. O jovem macaco continua a viajar sem nenhum plano fixo e descansa quando necessário. A águia de Coro reaparece na manhã seguinte, e Noah tenta se relacionar com ela através do canto que seu pai lhe ensinou. No entanto, a águia rejeita sua autoridade e arranha seu braço, voando para longe em seguida. Noah segue um caminho na floresta que parece ter sido local de uma batalha muito recente. Ao verificar o local, Noah acaba caindo por um teto de vidro e caindo em uma armadilha. Ao sair da armadilha, ele encontra um orangotango chamado Haka. Haka inicialmente acredita que está com os macacos mascarados, mas Noah explica sua situação. Haka revela que seu clã também foi atacado pelos intrusos, e um de seus amigos foi brutalmente morto. Ele sobreviveu escondendo-se sob o solo da floresta, onde construiu um grande assentamento. Em seguida, o orangotango mostra a Noah seu estoque de livros, algo que o jovem macaco nunca tinha visto antes. Além disso, Haka também explica que pertencia à Ordem de César, grupo que segue os ensinamentos do verdadeiro César. Esses ensinamentos ditam muitas das leis do mundo dos macacos, e vários clãs têm anciões que continuam transmitindo essas leis aos mais jovens. Infelizmente, Haka é agora o único membro da ordem. Ele então revela que os macacos mascarados seguem um macaco tirânico que se autodenomina Próximo César. Ele seguiu os caminhos de César, distorceu-os e corrompeu-os em seu benefício. O velho e sábio orangotango também conta a Noah sobre a época em que humanos e macacos coexistiam lado a lado, algo em que César acreditava fortemente. No entanto, Noah interrompe a conversa e diz que deve retornar ao seu cavalo e seguir seu caminho para encontrar o resto de seu clã. Ao sair do local de Haka, eles veem mais uma vez a garota humana e Noah a expulsa imediatamente. Ele explica a Haka que a garota o segue desde sua aldeia. Esta informação é suficiente para Haka trazer seu próprio cavalo e acompanhar Noah em sua busca. Naquela noite, os dois montam acampamento e comem todos os suprimentos que encontram. Logo, a garota aparece perto do acampamento e rouba frutas. Antes que Noah possa atacá-la, Haka o interrompe e diz que ela só estava seguindo porque está com muita fome. Ele pede a Noah que dê seu cobertor para ela se aquecer. O jovem macaco recusa, dizendo que o cobertor pertencia à sua mãe e é importante para ele. Mas Haka cita os ensinamentos de César a Noah e pede que mostre misericórdia com outras criaturas. Relutantemente, Noah obedece e dá seu cobertor à garota. O velho orangotango percebe que a menina é bastante inteligente, diferente de outros humanos que ficaram mudos após o vírus. Depois disso, Haka a chama de Nova, em homenagem à garota humana com quem César fez amizade. Ele revela que César também foi criado por humanos e foi o primeiro entre os macacos. Assim, as lendas e ensinamentos relacionados a ele são importantes. Mais tarde naquela noite, Noah chega a um observatório e observa as estrelas através de um telescópio. A garota então olha pelo telescópio e reage com espanto semelhante. Isso assusta Noah, já que os humanos desta época não possuem a mesma capacidade mental e emoções que os macacos. No dia seguinte, ele conta o ocorrido para Haka e finalmente concorda em levar a garota com eles. No caminho, eles encontram uma zebra pastando na floresta. Eles descem dos cavalos e seguem a zebra, percebendo um enorme rebanho que bebe de uma ravina próxima. Para sua total surpresa, um grupo de humanos também se reúne lentamente ao redor da ravina. Nova olha para eles, mas eles não se parecem em nada com ela. Embora Nova pareça saudável, em forma e bem vestida, esses humanos parecem desnutridos e usam roupas primitivas. Vendo que a menina encontrou seu rebanho, Noah decide continuar sua jornada. Ele diz a Haka para ficar com ela e os humanos para ensinar-lhes os costumes de César. Antes de partir,
o sábio orangotango dá a Noa seu colar que contém um símbolo da ordem de César. Haka então retorna para Nova, que ainda observa o rebanho humano com lágrimas nos olhos. No entanto, ela não reage positivamente ao perceber Noa indo embora. Ela tenta voltar para ele, mas Haka entende mal a situação e a puxa em direção ao rebanho humano. As coisas pioram quando, minutos depois, os macacos de próximos chegam e começam a reunir os humanos para praticar caça. Nova se esconde na grama enquanto Haka tenta protegê-la da ira de Silva, que parece estar procurando por ela. Infelizmente, os macacos a localizam e estão prestes a capturá-la. Mas antes que eles possam fazer isso, Noa chega na hora certa e salva Nova. O trio, então, de alguma forma, despistou os vilões e conseguiu chegar a uma costa próxima. Depois que a poeira baixa, Nova finalmente fala pela primeira vez e diz que seu nome verdadeiro é May. Ela diz a Noa que o clã costeiro levou seus aldeões para um bunker feito pelo homem. Ela também esclarece que seu principal motivo é encontrar mais humanos. Eles continuam sua jornada e logo se deparam com uma ponte. Infelizmente, Silva e seus macacos os encurralam mais uma vez. Na batalha, um dos macacos tenta agarrar May e ela acaba caindo no rio. Ela fica presa em uma rede, mas Haka consegue puxá-la, mas ele fica preso. Isso se mostra inútil, pois logo Silva captura Noa e May e depois se aproxima da rede com uma faca. Neste momento, Haka lembra Noa das palavras de César: macacos juntos são fortes. O gorila então corta a rede, fazendo com que Haka se afogue até a morte. Após este incidente, Noa e May são levados para o quarto de próximos, que fica ao lado de um cofre gigante que ele vem tentando abrir há algum tempo. Noa é inicialmente mantido com Dar, Suna e Anaya, mas é levado com May para conhecer próximos. Noa vê que o líder deles tem um conselheiro humano, Trevatan. O humano voluntariamente serve a Próximos, já que aceitou que o reinado da humanidade sobre a Terra já se foi. Próximos explica que planeja abrir o cofre, porque acredita conter várias armas humanas avançadas. Ele quer usá-las para conquistar todos os clãs de macacos. Embora avise Noa que não se pode confiar nos humanos, ele acha que o jovem macaco pode ser útil em seus empreendimentos. Em seguida, Noa fala com sua mãe, que já aceitou que sua casa se foi. Ele também começa a perder as esperanças até ver o colar que Haka lhe deu. Isso o lembra dos costumes de César e o jovem macaco se convence de que as ideologias de próximos estão erradas. Noa então vai encontrar May e a pergunta sobre o que ela realmente quer. Ela diz a ele que está procurando algo parecido com um livro que ajude os humanos a se comunicarem novamente. Em seguida, os dois, junto com Suna e Anaya, traçam um plano para destruir o que está dentro do cofre, molhando-o para que se torne inútil. No entanto, Trevatan os pega se esgueirando e diz que suas tentativas serão inúteis. May tenta convencê-lo a se juntar a eles, mas Trevatan desistiu completamente da humanidade. Ele até ameaça expor o plano deles ao Próximos. Sem outras opções, May o sufoca até a morte e faz com que os macacos joguem seu corpo na água. Depois, eles colocam explosivos ao redor da barragem que circunda o quarto de Próximos. Eles também encontram uma entrada secreta que os leva a um bunker que contém o cofre. Lá dentro, os macacos encontram livros mostrando macacos presos em zoológicos, revelando a época em que os humanos controlavam a Terra. Enquanto isso, May ativa os geradores e encontra um revólver junto com um livro que acaba sendo uma chave de decifração dentro da maquinaria do cofre. Sem o conhecimento deles, ela abre acidentalmente o portão principal do cofre. O grupo então começa a sair do cofre até ser encontrado por Próximos e seus macacos. Um de seus tenentes, Lightning, mantém Suna sob a ponta de uma faca, enquanto Próximos exige que May fale qual é seu plano. Em resposta, ela saca o revólver e atira em Lightning no peito, matando-o. Quando Próximos pergunta se há mais armas, May diz que não pode ficar com o que está dentro e começa a explodir a barragem, inundando o bunker. Os macacos de Próximos são mortos, enquanto o clã Águia começa a subir. Por outro lado, Noa é perseguido por Silva, mas consegue passar por uma brecha para a qual Silva é grande demais. Isso faz com que o gorila acabe se afogando. Os macacos então chegam ao topo, mas Próximos os encontra e começa a atacar Noa por arruinar seus planos. Ele pretende fazê-lo se curvar antes de matá-lo, mas Noa começa as canções de seu pai para comandar as águias. Isso encoraja o resto do clã Águia a se juntar a ele na canção, e logo as águias atacam Próximos. Elas o arranham e o bicam até que ele caia da borda e morra de forma dolorosa. Após a batalha, Noa conduz os macacos de volta para sua casa, onde eles começam a reconstruir. Alguns dias depois, May se aproxima deles para se despedir de Noa. Ele diz que concordou com uma coisa que Próximos disse: os humanos farão qualquer coisa para servir a si mesmos.
May admite que está tentando fazer com que os humanos voltem a reivindicar seu planeta, mas Noah questiona se os macacos e os humanos poderão algum dia coexistir pacificamente. Mais tarde, May viaja para uma área plana onde está localizada uma base de satélites, onde ainda está operacional e habitada após 300 anos. Ela dá a chave de decifração para uma mulher chamada Corina, que a leva para sua equipe. Eles então usam a chave para ativar uma antena parabólica e contatar com sucesso outros lugares, dando esperança à restauração da civilização humana. Se gostou deste vídeo, que tal assistir mais? Tenho certeza que vai gostar!